Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa casa, e que nessa noite nós possamos estar com o coração aberto para receber aquilo que Ele tem falado com a igreja. E eu creio que hoje será um dia tão especial na nossa vida, que nós iremos colocar em prática o que o Senhor tem falado com a igreja nesses dias. Amém? Existe família perfeita? Mas existe essa família saudável? Amém? Glória a Deus. Eu creio naquilo que Deus tem falado conosco através da campanha da família. E a semana passada, quando nós, pela misericórdia e a graça de Deus, nós fomos ensinados a cada um desempenhar o seu papel na família, a respeito de ter uma família saudável. E eu comecei a perguntar para Deus, como eu teria uma família saudável. Porque todas as informações reveladas pela palavra do Senhor, através da mensagem dele que foi nos dada, que nós não é uma família perfeita, mas podemos ser uma família saudável, onde cada um de nós podemos desempenhar o nosso papel como pai, você como mãe, como filho, como esposo, como marido. E eu comecei a perguntar a Deus, Pai, para que a minha família seja saudável, o que eu tenho que praticar? Como a minha família tem que praticar? E o Senhor, através do que Ele falou conosco, da semana passada, Ele falou no meu coração, nós precisamos de amar. Exercer o amor de Cristo, na essência do que Cristo nos ensina. Mas quando nós falamos do amor de Cristo, nós precisamos agora olhar mais profundo o que esse amor nos ensina. Qual é o aspecto do amor de Cristo? Porque a igreja hoje, ela precisa compreender de uma forma bastante profunda qual é esse amor que Cristo nos ensina. Porque muitas vezes nós fazemos e praticamos um amor muito superficial dentro da nossa casa. No nosso relacionamento com nossos filhos, esposa, maridos, um relacionamento muito superficial. E eu comecei a perguntar para Deus. E uma primeira resposta que eu tive com Deus foi que o Senhor, Ele olhou para mim e para você, e Ele calculou qual que era o preço que Ele iria pagar pela minha vida e pela sua vida. E esse preço a qual o Senhor, eu fico imaginando, sabe assim, colocando assim o Senhor, Ele olhando para mim e para você. Homens pecadores, mulheres pecadoras, homens que vão negar, sabe assim, vão trair, vão viver num mundo de pecado, mas Ele ainda continua nos amando. Por tudo que nós fazemos de errado, por tudo que nós falamos, Ele continua nos amando. E a pergunta é, qual que é o valor que nós temos para Deus? Você já parou para calcular a sua vida? E você é capaz de pagar, sabe o que Ele fez por você? Do aspecto humano falando, humanamente falando. Porque tudo na nossa vida tem um preço. Tudo na nossa vida requer de nós um esforço. Mas agora vivemos uma família saudável, da forma que foi nos ensinada na semana passada. Eu perguntei para Deus. Aí Ele falou, você precisa praticar um novo mandamento. Mas que novo mandamento é esse que Cristo, Ele ensina para a igreja? Qual que é esse novo mandamento? Porque os apóstolos, os discípulos, fizeram uma pergunta, os discípulos não, os fariseus ali, os escribas fizeram uma pergunta para Jesus. Ele fez uma pergunta para Jesus perguntando, qual é o maior mandamento? Qual que é o grande mandamento? Jesus respondeu, ama o Senhor teu Deus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E outro semelhante a este é amar o próximo como a si mesmo. E é aí que eu e você nos enrolamos. Porque nós declaramos que amamos a Deus para todas as pessoas. E falar isso é fácil. Não, eu amo a Deus de todo o meu coração. Ama mesmo a Deus? Porque a pergunta, quando alguém pergunta para qualquer um de nós, você ama a Deus? A primeira resposta que nós falamos é sim. Mas as nossas ações, o que nós falamos, o que nós vivemos, verdadeiramente ama a Deus sobre todas as coisas?
Porque o que eu falo, o que você fala, vai mostrar quem nós somos diante de Deus. E quando ele fala, ama uns aos outros, irmãos, às vezes nós falamos isso de forma muito, muito superficial. E praticar, porque esse é o grande mandamento. Mas há um novo mandamento que Jesus nos ensina. Esse novo mandamento requer de nós, sabe, algo que foge da nossa compreensão humana. Quem aqui que é pai, que tem coragem de entrar na frente de uma faca e de um revólver por amor a seu filho? Nós já vimos isso. Se você vê alguém judiando o seu filho ou batendo nele, a primeira reação nossa é defender nossos filhos, independente se ele esteja certo ou errado, mas nós iremos defender eles. Não é assim que não é assim que os pais pensam? Você não aceita que ninguém toque no seu filho. Agora imagina o próprio Deus, ele envia o seu filho para ser tocado pelo homem, para ser ferido pelo homem, para ser crucificado pelo homem, para ser injuriado, para ser falado, irmão, para todas as mazelas, tudo que o homem tem de podridão da sua boca, foi falado a respeito do Filho do Deus vivo, por causa de um mandamento que Jesus nos ensina, o amor. Por esse amor, a qual Jesus está ensinando para a igreja, e a igreja, nós precisamos nos despertar para esse novo mandamento. Eu queria que você lesse comigo aqui no telão, João capítulo 13, versículo 34. Deus, ele é Senhor da sua vida, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha o que o Senhor nos diz. Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros, como eu, olha o que Jesus está falando, como eu amo vocês. E vocês devem amar uns aos outros. Irmão, isso é poderoso o que o Senhor Jesus está falando. Ele está falando, olha, eu te dou um novo mandamento. É um novo mandamento. Mas deixa eu te falar, a humanidade, desde o princípio, ela não sabia o que era amor? Sabia. Todo ser humano já sabia o que era o amor. Só que o amor que o homem pratica um para com o outro, ele é condicional. Até o outro errar com ele. Até o outro falhar com ele. Até o outro fazer algo que desagrada a ele. E quando faz isso, já não serve mais para ser o amigo. Se a sua esposa erra com você, você é o primeiro a tratar ela com dureza, com palavra áspera, com palavra que vai ferir ela. Se a sua mulher fala algo com você, você é o primeiro a falar algo pesado para ela, porque você ama ela. Se o seu marido erra com você, você questiona ele, traz palavras duras, fala palavras que vai desacatar ele, sabe? Fala dele para as pessoas. Esse é o amor que você tem pelo seu marido. Seus filhos, nem pode imaginar, você não pode nem imaginar os seus filhos errar com você. Porque além de você falar com ele, ainda nós como pais temos o direito de bater neles. Que amor é esse? Nós sentimos nos direitos de... E os pais, eles são mestres nisso, né? Não questiona o que eu falo com você, só obedece. E por muitas vezes, quando nós exigimos a obediência dos nossos filhos, ou por algumas vezes, nós estamos errados. Você já parou para pensar que algumas vezes que você exige que o seu filho faça algo, você também pode estar errado? Agora, o Senhor, Jesus, ele falou, olha, vocês precisam amar como eu amo vocês. Que amor é esse que Jesus está nos ensinando? Ele está nos dando uma ordenância. Isso é uma ordem para a igreja. Isso é uma ordem para todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele está falando assim, olha, vocês precisam amar uns aos outros como eu amo vocês. E qual foi esse amor de Cristo? O amor de Cristo foi um amor que ele não esperou outro amor em troca. Ele não esperou ser correspondido. Ele não esperou você, sabe, sair e falar para ele, Jesus, eu te amo. Não. Ele sabia que nós iríamos trair. O amor de Jesus foi quando ele falou para Pedro, Pedro, hoje mesmo você me negará 3 vezes. E a Bíblia diz
que Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele sabia, Jesus sabia? Sabia. Em Lucas, se eu não estou enganado, um dos evangelhos, mas eu acredito que é Lucas, que retrata isso com mais clareza, né, com mais detalhes. A Bíblia diz que quando Pedro, ele nega Jesus pela 3ª vez, o olhar de Jesus vai ao encontro ao olhar de Pedro. Você já imaginou um mestre, o Deus vivo, olhando para mim e para você, sabendo que nós estamos errados, sabendo que nós vamos negar Ele, mas Ele olha para nós, no mais profundo da nossa alma, e não nos acusa? Aleluia, glória a Deus. Ele não nos acusa. Ele olha para mim e para você e fala: filho, independente da sua falha, independente de quem você é, eu continuo te amando, porque eu sou o seu pai. Oh, glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. E esse amor a qual Jesus está falando, que você deve amar um ao outro como eu te amo, irmãos, e muitas vezes você vai ter que se calar, mesmo estando certo. Mesmo estando certo, você vai ter que se calar. Cristo estava sendo levado para a cruz. A Bíblia diz que não se ouviu nenhuma palavra. A Bíblia nos afirma que quando ele foi à cruz, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Não se achou nele nenhum pecado, mas ele foi por causa da obediência e do amor que ele tem por mim e por você, e por causa da obediência ao Pai. A pergunta é: você está pronto para obedecer e praticar esse novo mandamento? Porque, irmão, deixa eu falar para você aqui, quantas vezes você leu esse texto, meu querido? Quantas vezes nós passamos por esse texto e passamos despercebido? Porque quando fala de amar, a gente entende que o amor, sabe, é algo que ele é condicional, que é troca, que eu vou amar e fazer da forma que você fizer comigo. Não, se você me amar, eu te amo, mas se você não me amar, eu não te amo. Quem disse que esse é o amor do Pai? Quem disse? Porque a Bíblia diz, Paulo ele falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo fez da mesma forma que seu mestre. Paulo, ele amou da mesma forma que Cristo amou. E eu vou fazer uma pergunta aqui para você, que eu já sei a resposta, mas eu vou fazer. Você é filho do Deus vivo? Amém? Você é filho do Senhor Jesus, do Deus vivo, através do Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos? Você está disposto a verdadeiramente a praticar esse amor? Amém. Amém? Amém, irmãos? O que requer de nós, então, para que nós praticamos esse amor? O amor que é um novo mandamento. Esses dias eu estava conversando com alguns pastores da Assembleia, que são primos meus, da minha família. Eu fiquei assim, não só porque é da Assembleia, não, mas eu também fui da Assembleia durante muitos anos, amo os irmãos da Assembleia, pode ser de qualquer outra igreja, já vi também pregações, sabe, nós somos um só em Cristo Jesus, amém? Nós somos um só. Eu fiquei, sabe, assim, chocado com algumas questões que parecem ser verdade para nós e vivemos escravizados com elas. Porque o amor, ele é condicionado àquilo que você me dá. Se eu tenho e você me faz, né, por exemplo, se você me dá um agrado, eu amo você mais. Mas a partir do momento que eu falar algo com você, você não puder fazer comigo, eu já não te amo tanto assim. E eu vou fazer uma pergunta aqui. O seu carro, quem tem carro, bicicleta, moto, no geral, o seu carro, ele está na sua garagem ou ele está no seu coração? Aonde está seu carro? E qual que é a diferença? Porque se o seu carro estiver na sua garagem, ou se ele está no seu coração, e se chegar alguém, independente da hora, e pedir o seu carro emprestado, você vai avaliar como? Porque se o seu carro estiver no seu coração, com certeza, você não vai emprestar para ele. Porque aquilo tem muito valor para você. É algo que é seu, é posse. Você ama demais esse bem a qual você tem.
E quando você empresta, então, aí que está o problema. Você fala, nossa, e se ele bater? E se alguém roubar o meu carro? Você já começa a ficar pensando naquilo, porque o seu amor está ali. Mas se o seu carro estiver na garagem, e você emprestar para um irmão ou para uma pessoa, desprendido desse amor por isso, e se ele chegar a bater o seu carro, e você vai falar, não, irmão, é só um bem. É só um bem. Mas como está você? Ou sua família? Está tudo bem? E a outra família, e o outro que está envolvido? Não aconteceu nada? E você glorificar a Deus por causa da vida e não por causa do bem. Esse é o amor que Cristo tem para mim e é o que Cristo tem para nós. Mas deixa eu te contar algo aqui bem rápido mesmo. Lá na Índia, mas a pergunta é, quando você recebe uma ligação do colégio e fala assim, ó, você vem aqui porque o seu filho precisa, né? Ele fez algo aqui, você sai na hora e vai lá resolver o problema. Você já foi chamado, e algumas vezes, minha mãe era, né, minha mãe, a diretora do colégio já conhecia minha mãe, porque era 3 e cada um mais terrível do que o outro, mas o Beto era o top dos top, né? Mas e lá na Índia? Sabe como que é lá? Tem uma parte da Índia que a criança, quando ela erra, eles não chamam os pais. Eles levam a criança para um lugar público onde que todos os alunos ali, né, vejam, tira as costas do aluno, tem que ficar limpa, e eles dão de 10 a 12 chibatadas na criança para corrigir ela por causa daquele erro. E aí aconteceu que uma criança levou uma marmita, porque eles levam a marmita para almoçar mesmo lá. E essa marmita foi roubada. E ele chegou na hora que todos foram comer lá, ele chegou para o professor e falou para o professor assim, olha, sumiu com a comida que eu trouxe. E o professor saiu entre todas as crianças e encontrou a dele. E quando encontrou, era uma outra criança da mesma idade, só que essa criança, ela tinha uma deficiência física nas costas. Ela era corcunda, as costas dela eram cheias de feridas, ela era deficiente física mesmo. E aí levaram ela para o pátio, e quando colocou ela lá, pediu para ela tirar a camisa, esse menino, e ele não tirar, porque ele nunca ficou na frente de ninguém, a não ser da mãe dele, ou dos familiares, não sei, mas lá diz que é só da frente dos pais. Ele nunca ficou sem camisa, tamanha vergonha que ele tinha. E aquele outro menino que foi roubado chegou para o professor e falou assim para ele, o que impede outro tomar o lugar dele para ser açoitado? E o professor falou, nada impede, desde que outro cumpra aquilo que é para ele. Aquele menino que teve a sua marmita roubada, tirou a camisa, ficou ajoelhado no meio do pátio, e ele tomou a chibatada por causa daquele outro que roubou com ele. E a pergunta que eu me fiz foi, será que eu tinha coragem, além de ser roubado, do outro? E perguntaram para aquela outra criança, aquele outro jovem, por que você fez isso? Ele falou assim, porque eu aprendi que eu tenho que dar a minha vida por amor à vida de outro, independente do erro dele. Jesus me ensina, a Bíblia me ensina. Esse rapaz, esse jovem que era o ladrão, que tomou conta de tudo, se tornou um dos maiores pregadores da Índia, um dos maiores pastores, ganhadores de vida. E ele fala assim no livro dele, por causa de uma ação de um amor, de uma pessoa que tomou o meu lugar, que eu merecia estar ali, eu conheci Jesus. As pessoas vão conhecer Jesus por causa da sua ação de amor que você tem por elas. As pessoas vão olhar para nós, é esse amor que Jesus falou, olha, ame uns aos outros como eu amo você. É você se colocar no lugar do outro, é você amar independente do outro. As pessoas vão errar com você. E eu quero falar principalmente da sua casa, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. E antes de você trazer uma palavra dura, lembra que Jesus foi à cruz. Ele te amou para que você pudesse ter vida. Mas eu queria falar de 4 princípios que o Senhor falou no meu coração, rapidamente. Primeiro aspecto para que nós possamos amar como Cristo nos amou, obediência. Você precisa ser obediente a Deus. E obedecer a Deus, irmãos, em tudo que você precisa, em tudo que Ele falar com você.
Obediência, irmão, a obediência é fácil? Vamos ser sinceros, obedecer é fácil, irmãos? Mas por que nós temos que obedecer? Você já fez essa pergunta? Por que uma vez eu ouvi uma pregação aqui, você ouviu também. Nós obedecemos porque nós somos inteligentes, não é assim? Porque se a Bíblia diz que nós temos que obedecer, quem obedece? Porque a bênção só vem mediante a obediência. E eu e você, para nós entendermos esse amor, irmão, nós precisamos obedecer. Obedecer fala assim, ó, Pai, eu vou obedecer ao Senhor em todo o meu coração, de toda a minha força. O Senhor sabe que eu não consigo, mas eu preciso fazer, eu quero viver esse amor. Teve uma vez que me convidaram para estar num lugar e eu fui. Cheguei nesse lugar e quando nós chegamos lá, né, para fazer o que tínhamos que fazer em relação ao esporte, e eu lembro que eu tinha falado para a Silvia que eu não ia mexer mais. Eu até relatei isso um dia, eu acho que 1 semana, 2 semanas com o pastor sobre isso. E eu falei para ela que eu não iria estar mais naquele lugar. Prometi para ela, mas porque o dinheiro era muito bom, um evento que me render em média em R$8.000 um final de semana não, em 10 dias que a gente ia fazer o evento, mas eu fui, por causa da minha desobediência, 2 homens que se diziam amigos meus, 2 horas da manhã, eles entraram com uma faca dentro do quarto onde eu estava, e eu estava lendo a Bíblia, eu não conseguia dormir naquele dia, não sei, algo aconteceu que eu não conseguia dormir, e eles entraram aqui na cidade de Anicuns, alguns conhecem aqui, eles entraram dentro do quarto, com 2 facas, e um falava para ele assim, mata ele, e eu comecei a orar a Deus, eu falei, Pai, se o Senhor me tirar daqui deste lugar, eu verdadeiramente, eu vou servir ao Senhor, porque antes disso o Senhor já tinha me chamado, já tinha falado para que eu deixasse aquele lugar, mas a minha ganância pelo dinheiro, por aquilo que eu estava passando, era tão grande, e aqueles homens ficaram quase, eu não sei falar para você o tempo, mas para mim parecia uma eternidade, e eles falavam, e ele vinha com a faca para o meu lado, e eu em cima da cama, e eu ficava orando, pedindo a Deus, verdadeiramente, naquele dia, eu fiquei com muito medo mesmo de morrer, foi algo assim terrível na minha vida, e eu falei para o Senhor, Pai, se o Senhor me tirar daqui, eu decido obedecer e servir ao Senhor de todo o meu coração, e o Senhor me livrou da mão do inimigo de Satanás. Irmão, sabe, é algo terrível. Quem já passou por isso? E sabe por que eles queriam me matar? Por causa de R$30.000. Porque o dinheiro estava na minha conta. Eles pensaram ou imaginaram que eu ia ficar com o dinheiro todo para mim. E sabe por que eles pensaram isso? Porque essa era a minha prática de vida. Né? É triste, né, irmão, falar isso? Porque eu era esse homem. Eu verdadeiramente, eu poderia, querer enganá-los. E eu ia até enganar, sabe por quê, irmãos? Porque eu pensei mesmo, falei, eu vou ficar com 15 mil, e outros 15 mil eu vou dividir entre eles. Cada um vai ficar com 5 mil. Esse era o homem. Mas quando eu decidi servir a Deus, eu obedeci a Deus, eu saí daquele lugar, e nunca mais eu voltei. Nunca mais eu fui aquele homem, mas foi um processo de obediência, de choro, um processo onde que a irmão lutava contra a minha vontade, contra aquilo que eu queria, mas eu decidi obedecer. E eu quero te falar algum segredo aqui que parece segredo, mas não é. Ninguém dá conta de andar sozinho. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. E eu comecei a compreender esse amor. E eu vou te falar outra coisa. Eu encontrei alguém que me amou como o Senhor Jesus falou. Alguém que nunca me acusou de nada. Alguém que nunca, e mesmo sabendo que eu era um homem mentiroso, mesmo sabendo que eu estava fazendo coisas erradas, nunca ele chegou na minha casa e falou assim, ó, você é mentiroso. Você falou que ia fazer, você não fez. Você falou que ia assim, você não fez. Eu te liguei tal hora, você falou que estava em tal lugar. Nunca me levantou uma palavra de acusação para falar assim, ó, você é um homem que não tem jeito mais de mudança. E desse período de bom pastor de 13 anos, de 13 anos atrás, foram 6 anos, esse homem
cuidando de mim, e eu sendo o mesmo homem sem transformação, mas amando até o final, e vai continuar me amando. Eu creio nisso. Porque sabe o que acontece? Porque ele decidiu amar como Cristo amou a igreja. Nunca me cobrou nada, nunca me pediu nada em troca. Mas eu decidi sair daquele lugar por obediência. Você precisa, irmão, decidir obedecer a Deus. Vai te custar uma renúncia, que é o segundo aspecto que Deus está falando comigo nessa noite. Você precisa obedecer. E a segunda coisa, renunciar para viver esse amor. O que você precisa renunciar nessa noite para viver esse amor de Deus? Você precisa renunciar, sabe? Você, para se autoafirmar, você precisa ouvir que o seu marido te ama, que a sua mulher te ama. Você precisa virar para ele e falar: você não me falou que me ama. Você não me falou, sabe? Acontece isso no meio do casamento. Pessoas cobrando o amor um do outro. Adianta isso, irmão? Alguém falar de palavra para você que te ama, mas as ações dela é totalmente ao contrário do que ela diz? Porque o amor de Cristo, ele não pede nada em troca. Cristo nunca falou para que nós falássemos para ele: ó, você me ama, você tem que falar para mim todo dia que me ama. E nem se nós falarmos para Cristo que amamos a ele, e as nossas ações sendo diferentes, ele vai continuar nos amando a mesma coisa. Ele continua nos amando da mesma forma. Às vezes a gente quer se afirmar no amor ou na palavra de outro, sendo que a palavra dela não traz mudança em nós, e nem a nossa traz mudança nele. O que traz mudança para o outro é a sua renúncia. É você cuidar do outro sem o outro, né? Sem você esperar o que ele... dá um exemplo. Nós aprendemos semana passada que qual que é a função do marido? Homens, qual que é a função do marido? Suprir a necessidade da sua casa, dar a vida pela sua esposa, cuidar, né? Dar essa provisão. Qual que é o papel da esposa? Auxiliar, né? Honrar o seu marido. Aí e outros que nós aprendemos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se o seu marido não der a vida por você, você não vai amar mais ele? Você não vai praticar esse mandamento que Jesus nos ensinou, amar um ao outro como eu te amei? Se a sua esposa não te honrar, você não vai amar a sua esposa como Cristo nos ama? Se o seu filho não te honrar, você vai deixar de amar ele? Isso é muito sério, é muito profundo. Você precisa renunciar o seu eu, o seu ego, sabe, a sua prepotência. Renunciar para viver o amor de Cristo, independente que o outro vai fazer ou não vai fazer. Você precisa renunciar o seu eu para viver esse amor de Cristo. A terceira coisa que Deus tem falado no meu coração para vivermos esse amor de Cristo, você precisa perdoar. E perdão fala, irmão, de algo que Deus tem falado no meu coração. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Eu fiz nos outros 2 cultos. Se uma pessoa erra com você agora, e ela vem e te pede perdão, você perdoa ela? Oi? Irmão, se uma pessoa errar com você, você perdoa ela? Ela errou com você uma vez. E se ela errar a segunda na mesma coisa e vir te pedir perdão, você vai perdoar ela? E na terceira vez ela vai errar com você a mesma coisa, vai te pedir perdão, você vai perdoar ela? Certeza, irmão. Certeza, irmão. Vamos ser sinceros. Na terceira vez nós já mandamos ele criar vergonha na cara. Na terceira vez nós já vamos falar para ele assim: não, Deus me livre, ué. Já é a terceira vez que você erra comigo. Você tem que tomar vergonha na cara. Você tem que virar homem. Alguém já falou isso para você? Você precisa virar homem? Minha mãe já falava isso direto. Eu chorava. Nossa. Você precisa virar homem. Você tem que manter sua palavra. Mas olha o que Cristo nos ensina. Coloca aí, Roberto. 17. Lucas 17, 4. Olha o que o Senhor nos ensina. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido,
O que você tem que fazer? É palavra de quem, irmão, isso? Quem está nos ensinando? Ele é o seu mestre? Ele é o seu Senhor? Ele é o governo da sua vida? Você vai praticar o amor que Ele praticou por nós? Perdoar a pessoa 7 vezes, mesmo se ela erra com você 7 vezes no mesmo assunto? Porque é isso que Ele nos ensina. É isso que Jesus nos ensina. Uma vez o pastor pregou aqui e ele falou: nós perdoamos 100 pessoas diferentes no mesmo dia. Mas se uma pessoa errar conosco 100 vezes, nós não perdoamos ela 100 vezes. A matemática é a mesma. O problema é que são 100 contra 1. Um não pode errar contra você. Então, quando nós falamos que vamos praticar o amor de Jesus como Ele nos amou, irmão, deixa eu falar para você, ele está falando, olha, pecar é recorrente. Arrepender também é recorrente. Mas perdoar também tem que ser recorrente. Independente do que você pense. Independente, sabe por quê? Nós temos um juiz, né? Nós temos assim algo dentro de nós somos juiz. Nós julgamos muito rápido a falha das outras pessoas. E Jesus, ele nos ensina que vai ter um tempo certo do julgamento dele. É ele que vai julgar, irmão. Nós só temos que amar. Nós só temos que praticar esse amor na essência a qual Jesus está nos ensinando. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é o novo mandamento que Jesus está nos ensinando? Amar. Qual que é o novo mandamento que Jesus está nos ensinando, irmãos? Amar. E é verdadeiramente, para ter uma família saudável, você precisa obedecer, você precisa renunciar e você precisa perdoar. Mas esse perdão é algo tão assim que Jesus está nos ensinando, mas eu quero te mostrar outro texto que nós lemos e não prestamos atenção nele. Mateus capítulo 6, versículo 12. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Você perdoa os seus devedores? Sinceramente, perdoar na essência que Jesus nos perdoou. Porque você vê tanto que nós somos incoerentes com a questão do perdão. Até 2, 3 vezes eu perdoo, mas na quarta, meu irmão, cria vergonha de sua cara. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que perdoar 7 vezes. Independente, 7 vezes 7, 7 vezes 80. Não importa, você precisa perdoar. Mas eu queria desafiar você a fazer essa oração de forma diferente. Você é capaz de fazer essa oração assim: Pai, me perdoa da mesma forma que eu perdoo a minha esposa. E você, mulher, fazer essa oração: Pai, me perdoa da mesma forma que eu perdoo o meu marido. Você é capaz de fazer essa oração? Pedir ao Senhor. Mano, eu estou falando por a questão de casal, porque isso é muito forte entre os casamentos. Ah, você já cansou de pedir perdão para mim e nunca mudou? Amanhã você vai fazer a mesma coisa. Aí você erra de novo. Eu falei. E aí vem sempre a acusação. Eu falei. Então, na verdade, aquilo que nós falamos aqui, o pastor falou das 10 sementes, não foi? Para nós colhermos, nós temos que... O que, irmãos? Para nós colhermos, nós temos que plantar. E para nós colhermos o amor, para nós colhermos, sabe, a paz, para nós colhermos na nossa casa uma família saudável, nós temos que plantar aquilo que Jesus está falando conosco. Amar como Ele nos ama. E esse amor, irmão, sabe, ele tem que estar entronizado, ele tem que ser a nossa força motriz, aquilo que vai nos mover, aquilo que vai nos levar à frente. As pessoas vão olhar para a sua casa, para a sua família e vai falar assim: olha, eu quero ter essa família. Ela não é perfeita, mas ela é saudável. O relacionamento de vocês é um relacionamento de transparência, um relacionamento de verdade. Vocês se respeitam, vocês, sabe, compreendem. Mesmo quando vocês erram, quando um erra com o outro, eu não vejo você expor seu marido na frente de ninguém. Eu não vejo você expor sua esposa na frente de ninguém. Eu não vejo você corrigindo o seu filho, sabe, de forma áspera, de forma, sabe, mal educada na frente das pessoas. Sabe, nós temos esse hábito assim, eu tenho me corrigido. Também meus filhos já estão homens, né, um 19, o outro 24 anos. Mas eu tenho me corrigido sobre isso.
de não expor os meus filhos. Se tiver que falar com eles, eu chego com eles e falo no local adequado, no momento certo, na hora certa, expondo a minha vida para eles. E outra coisa, você quer corrigir os seus filhos? Seja exemplo para eles. Dá exemplo nas suas atitudes, no seu falar, através do amor de Cristo, através desse novo mandamento. É isso que eu e você precisamos entender. E o quarto e último que Deus falou no meu coração, perseverança. Perseverar até o fim nesse amor. E aí eu vou te falar de um aspecto de um homem que perseverou até a cruz, Jesus Cristo. Lá na cruz ele virou para o Pai e falou: Pai, está consumado. Ele perseverou até o fim por causa de um homem pecador, por causa de uma mulher pecadora, por amor a mim e a você. E o desejo do coração do Senhor Jesus, irmão, eu oro em nome do Senhor Jesus, que haja uma restauração nesses dias, uma restauração de uma igreja que viva esse novo mandamento, porque tudo se cumpre em Jesus. Nós temos uma mania de falar assim: olha, eu não vivo segundo a lei. Aí o Senhor Jesus nos dá um novo mandamento, uma ordenância, para que nós possamos amar como Ele nos ama. E aí a gente não pratica, irmão, isso é um mandamento de Deus. Aí nós falamos assim, não, mas a lei é muito pesada, né? A lei ela é muito pesada, ninguém dá conta de cumprir a lei. Jesus falou isso, Paulo também afirma isso. Aí ele fala assim: olha, mas agora eu te dou um novo mandamento, que você venha praticar o amor como eu pratico, como eu faço, da forma que eu estou te ensinando. Aí você não faz. Você é negligente na hora de aplicar o amor, na hora de falar, na hora de conduzir no seu trabalho com as pessoas. O que Deus está falando para a igreja hoje é que nós possamos verdadeiramente praticar esse amor, perseverar nele até o fim, independente da circunstância que você está passando. Irmão, deixa eu falar, o que falar para uma pessoa quando ela recebe um resultado que está com câncer? O que falar para um pai de família que ele recebe uma notícia que foi demitido? O que falar para um pai, para uma mãe que o filho morre? O que falar para eles se nós não estivermos praticando o amor que Cristo nos ensina? Amar até o fim, cuidar até o fim, viver um amor, sem esperar nada em troca. Viver verdadeiramente olhando para Cristo e amando as pessoas da sua casa e falando para eles: olha, eu estou aqui, independente do que você fizer. O amor também, ele corrige, ele disciplina. Não é você falar assim: eu amo e vou deixar. Não, eu te falar para você. Se você vê o seu filho, se você vê a sua filha, seu esposo, a sua esposa, os seus pais errando, você precisa levar eles para dentro da palavra. Mostrar para eles que você ama tanto eles, que você deseja que eles mudem, não através pelo aquilo que você acha que, pelo seu conceito humano, mas pelo que a palavra diz que eles têm que ser transformados. É pelo poder da palavra, irmão. Deixa eu falar, a fé, ela muda a circunstância, mas o amor transforma as pessoas. Eu creio fielmente, a fé verdadeiramente, ela vai mudar a circunstância da sua vida. As pessoas vão olhar para você como um homem de muita fé, uma mulher com muita fé. Você vai orar e as coisas vão acontecer, porque Jesus, ele sempre orou, e ele chega para as pessoas: seja feita conforme a sua fé. Vá que a tua fé te salvou. Mas o que mudou a vida, o que transformou a minha vida, não foi só a minha fé. O que transformou a minha vida foi o amor de Cristo por mim. Então o amor que você tem pelas outras pessoas vai transformar a vida de outras pessoas. Amém? Eu acredito fielmente nisso. Eu acredito fielmente que o amor vai transformar a sua família e você vai ter uma família saudável. Amém, irmãos?